Oi, bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto, a nossa adoração a Deus, conversando a respeito, a gente começa sempre conversando a respeito da revelação de Deus. Depois a gente vai para alguns outros temas, mas sempre utilizando o mecanismo dessa compreensão sobre a revelação. Como é que nós temos visto, como é que temos lembrado? Deus tem se revelado ao ser humano desde a fundação do mundo, desde a fundação do universo. Deus tem dito ao homem quem ele é, sobre seu amor e o seu interesse pelo bem de todo ser humano. Né? Deus tem se revelado desde Adão até, e ele vai continuar fazendo isso, até a última pessoa a nascer sobre a face da terra. Tá? Então, em todo período, a mesma revelação. Certo? Com isso, as várias pessoas em vários cantos do mundo, cada um entendeu a seu jeito. E isso ofende Deus? Não. Deus sabia que isso iria acontecer. Né? Agora, um mínimo necessário, um mínimo essencial, todo mundo entendeu. O mínimo. É tanto que você vai ver que em todas as religiões existentes existem muito mais convergências do que divergências. É justamente porque um mínimo necessário foi entendido. Né? O Espírito de Deus, o próprio Deus, fez com que esse mínimo, em toda a face da terra, todo mundo entendesse adequadamente. Certo? Como é que a gente faz para compreender de maneira mais concreta essa revelação de Deus? Jesus Cristo. Jesus é a maior, a melhor, a mais perfeita revelação da revelação de Deus. Então Jesus é como uma pedra de esquina, como diz a Bíblia. Tá? A partir dele é que você vai identificar o que é de Deus, o que não é de Deus. Isso quer dizer o seguinte: dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, tudo que for coerente com Jesus e seu ensino é de Deus. E tudo que não for coerente dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, tudo que não for coerente com Jesus não é de Deus. É do coração do homem, é da compreensão do homem, é dos limites do homem, mas não é de Deus. Tá? É por isso que a gente está estudando, a partir disso, estudando os Salmos. E até agora, a gente só encontrou, estamos no Salmo 58. Até agora, nós tivemos somente que sejam coerentes com Jesus os Salmos 19, 23, 49 e 51. São 4 salmos até agora, né, que são inteiramente coerentes com Jesus. Os demais não são totalmente coerentes. E os mais incoerentes deles, né, são Salmo 44, Salmo 55 e o Salmo 56. Tá bom? Então, isso é o que a gente já viu até agora. Vamos agora para o Salmo 58. Né? Nós vamos aqui, olha, a gente começa aqui pela primeira parte, versículo 1 até o versículo 5. Lembrando que o Salmo 58, ele tem os tradutores deram a ele um título. Esse título é A Sorte dos Ímpios. E lá do original vem esse título, Salmo Mical, né? É o Salmo Mictão, Salmo Mictão. Mictão a gente já viu, entendido pelos estudiosos como sendo precioso, né? É um salmo, talvez que fazia parte de um grupo de salmos considerados preciosos, Salmo de Davi. Quando a gente vê de Davi, já sabe, foi escrito por ele ou por alguém por ordem dele, ou foi alguém que escreveu como se fosse ele ou sobre ele.
tá? E aí coloca Salmo de Davi para o regente, conforme Altachete. Altachete. Esse Altachete quer dizer melodia, provavelmente é o nome de uma melodia já cantada, já conhecida, que quer dizer, Altachete, a melodia chama-se Não Destrua. Tá bom? Vamos lá. Versículo 1, o salmista então diz o seguinte: congregação, por acaso falais verdadeiramente o que é justo? Vós, filhos dos homens, julgai corretamente? Na verdade, vós praticai perversidades em vosso coração, sobre a terra pesais a violência de vossas mãos. Os perversos se desviam desde o ventre da mãe. Afastam-se desde o ventre os mentirosos. O veneno deles é semelhante ao veneno da serpente. São como a cobra surda que tapa seus ouvidos, para não ouvirem a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Então esse é o Salmo 58, versículo 1 a 5. Então é a primeira parte do Salmo, né? E a gente vai ver aqui alguns aspectos interessantes. Vamos ver aqui, a gente encontra então já algumas coerências com Jesus. Vamos ver. A primeira é o versículo 1, que diz assim: Filhos de Israel, congregação, tá? Congregação dá a ideia daqueles que são tementes e que estão na presença de Deus. Então, filhos de Israel, claro, eles tinham essa ideia, né? Filhos de Israel e filhos de todos os seres humanos, todas as pessoas, vocês são justos? Vocês podem julgar alguém? Vocês têm autoridade, condição de julgar alguma pessoa? O salmista começa coerente com Jesus, informando que todo ser humano é injusto. Todo ser humano, sem exceção, é injusto, indigno, como Jesus e a Bíblia informa. Com o Espírito convence todas as pessoas. Tá bom? Então, isso aí é algo que está totalmente coerente, porque todos pecaram, todos são pecadores e todos estão destituídos, né? Não há, a Bíblia chega a dizer, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Tá? Então, isso aí o salmista está correto, está coerente. Versículo 2 é a segunda coerência que o salmista está tendo. Verdadeiramente todos são pecadores. Ele falando, né? Todos são pecadores, todos são perversos, todos são violentos voluntariamente, por vontade própria. O salmista continua coerente com Jesus, pois todos são indignos de Deus, ninguém merece nenhuma atenção da parte do Senhor. O Senhor dá muita atenção a todos, mas ninguém é digno disso. Ninguém é merecedor. Todos são injustos, todos são pecadores. Tá? Aí é que entra a misericórdia, a paciência, a sabedoria, né? Deus nos amando, ele nos olha como crianças, né? E isso faz uma grande diferença. O versículo 3 é a terceira coerência dele com Jesus. Todos se extraviaram de Deus desde que estão no ventre, nascem dominados pelo pecado. O salmista se aprofunda na teologia e dá uma afirmativa bombástica, né? Muito nova para o seu tempo. O ser humano já nasce em pecado. É o que a Bíblia fala, né? E o pecado veio por um homem e o pecado passou a todos os homens.
é uma contaminação. Todos nascem, né, nessa condição pecaminosa. Tá bom? Versículo 4 e 5 são, esses dois versículos, é a quarta coerência com Jesus. Todos são maus que chegam a serem faladores, buscando o mal para os outros. O surdo para falarem mal dos outros e serem surdos para ouvirem bons conselhos. Né? Então, todo mundo tem isso. Todo mundo é assim. Uns num nível mais alto do que outros, não é claro, mas todos têm essa mesma condição. Esse é o retrato exato que a Bíblia diz sobre o ser humano. E por isso Deus, em sua graça, providenciou o Espírito para convencer todo ser humano da sua situação pecaminosa. Tá bom? Então, nessa primeira parte, nós temos muita coerência, né, do salmista com Jesus. Né? Tudo isso que está sendo dito aí é exatamente o que somos nós, seres humanos. E foi isso que trouxe, que forçou, que levou Deus a entender que só havia o melhor plano, era Jesus vir ao mundo e morrer em nosso lugar. Tá bom? Então isso é totalmente coerente com o ensino de Jesus. Muito bem.